sem dúvida, muito interessante. E é o que você falou, quer dizer, as empresas têm que estar junto, né? Esse é um diálogo a ser construído entre governo, empresa, sociedade, terceiro setor. Né? A construção só funciona assim. Nós vamos conhecer agora o case do Itaú Unibanco. A Maria Eugênia Taborda veio de São Paulo, especialmente aqui para nos contar essa história. E ela vai mostrar como é possível fazer esse alinhamento dentro do negócio. Agora, eu queria lembrar para vocês o seguinte, que eu estava ali sentada ali, de repente me dei conta, a sustentabilidade é feminina, né, Cláudia? A sustentabilidade é feminina, não tem jeito. Os homens que nos perdoem, mas essa é uma habilidade cada vez mais feminina. Não sei se para o bem ou para o mal, né? É porque é multitarefa. Multitarefa. Não sei se para o bem ou para o mal, né? Para os homens trabalhar com essa mulherada toda deve ser um negócio difícil. Mas a sustentabilidade tem, essa é verdade, a sustentabilidade tem esse olhar do cuidado, né, da mulher, do envolvimento. Então, acho que tem também esse viés. Maria Eugênia, contigo. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Agradecer pelo convite, parabenizar a Sônia e toda a equipe desses 6 anos. Essa hora começa a ficar cada vez mais desafiadora, a gente está aqui na frente. Então, eu vou inverter um pouco minha apresentação e eu vou começar com um teste, né, para ver, vamos ver o quanto as pessoas estão afiadas na sua educação financeira. E o teste é o seguinte: o quanto cada um de vocês acha que tem dinheiro suficientemente guardado para a sua aposentadoria, ou para os mais jovens, que está fazendo o seu colchãozinho, né, todos os meses, e que acha que quando chegar, né, no mais de 65 anos, consiga se aposentar com tranquilidade. Eu vou ajudar vocês. A gente tem uma pequena fórmula, e obviamente não é uma conta científica, é uma aproximação, mas que vai ajudar vocês nessa reflexão. A gente fala que é 1369, tá? Para vocês decorarem. Quem tem uns 25 anos nessa plateia, tem que pensar que deveria ter guardado mais ou menos 1 ano das suas despesas. Pode ser despesas, alguns salários, mas mais despesa do que salário. Quem tiver na faixa dos 35, deveria ter na faixa de 3 anos de despesas acumuladas. Quem está nos 45 anos, deveria ter 6 anos de despesa acumulada. E quem está na faixa dos 65 deveria ter 9 anos de despesa acumulada. Quem não tem, não... Começa. Mas aí é o ponto. Toda vez que a gente faz... Eu não ia começar com isso, mas achei que, para chamar a atenção de vocês, seria interessante, porque a gente fica... Todo mundo fica fazendo a conta, né? Todo mundo. E o ponto é justamente esse. A gente para muito pouco para pensar nisso. E aí, obviamente, nunca é tarde para começar. Quem é muito novo, comece logo, nem que seja R$100. Mas a gente trabalha. Aqui todos trabalhamos muito, no mínimo 160 horas ao mês. E a gente não gasta nem meia hora para cuidar do nosso dinheiro, para olhar o nosso extrato, para ver como estão nossas despesas. Às vezes, quem não tem o costume de saber como são os seus gastos e não precisa de planilhas megalomaníacas, né? Uma continha básica já serve, não sabe para onde vai 30% do seu salário, não sabe 30% dos seus gastos. Então, aí você vê um pouco do desperdício que a gente faz com o nosso próprio dinheiro, que tanto a gente rala para ter no final do mês. E aí, por que eu estou trazendo esse tema? Né? Porque parece que a educação financeira é só para a pessoa que está endividada, com problema financeiro, que ganha pouco. E, na verdade, educação financeira é para todo mundo, né? Desde quem está no crédito, no investimento, seguro. E é um pouco disso que eu vou mostrar aqui para vocês. No Itaú Unibanco, a gente está completando 5 anos de fusão. Quem já passou por uma fusão, aquisição, sabe o quão críticos são esses processos. E eu brinco que assim, eu já nem lembro mais. Né? Parece que nem foi tão ruim assim, né? Nem foi tão difícil. E eu tenho esse sentimento porque foi um momento de revisitar os valores da organização. E acho que o nosso grande resultado que a gente teve é a nossa nova visão, né? Que é
ser líder em performance sustentável e satisfação de clientes, e que a crença é que tudo começa com os nossos funcionários, são eles que vão nos ajudar na satisfação dos nossos clientes. Isso vai dar retorno para o acionista, mas mais do que isso, especialmente pelo que é o nosso setor, pelo que é o setor financeiro, como é que a gente devolve isso para a comunidade. E nesse processo a gente definiu que era sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é o mundo, né? Vai desde árvore, baleia, direitos humanos. Mas a pergunta era, o que é sustentabilidade para o setor financeiro e o que é sustentabilidade para o banco, para o Itaú? E aí a gente chegou nesse pequeno desenho que resume os nossos pilares, que são 3, riscos e oportunidades socioambientais. Geralmente em eventos a gente fala mais desse pilar, né, de como é que a gente olha as questões socioambientais no crédito, no investimento, em seguros, diálogos e transparência, educação financeira, e essa rodinha ali no meio que é onde eu mexo na organização para que a organização desse tamanho se mexa. Mexo em cultura, mexo em incentivos, em eficiência e governança e gestão. E hoje a gente vai falar um pouco de educação financeira. E aí a primeira coisa, né, que educação financeira não é aulinha. Educação financeira não é um professor ensinando o que é um planejamento financeiro, um orçamento, receitas, despesas. É muito mais do que isso. A gente está falando aqui de um desafio, e eu fico contente da gente estar com esse pessoal seleto hoje, porque eu acho que não é um tema tão falado quanto deveria ser, né? Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando primeiro conhecimento, né? A gente vê, hoje você vai na livraria, né, as maiores colunas, né, estantes de livros são autoajuda e como ficar rico antes dos 30 anos, 1 milhão, não sei, até os 30 anos, casais, filhos. Então, o tema finanças pessoais, ele está por todo lugar, na livraria, na internet, no site, na planilha, no aplicativo. Então, conhecimento não falta. Competência pessoal. Bom, realmente, algumas pessoas têm mais habilidades que outras. E, obviamente, a pessoa que tem pouca habilidade com a matemática, com contas, ela vai estar em desvantagem num momento como esse. Mas nada tão complexo assim, né? Mas mesmo assim, tem pessoas que têm o conhecimento, têm as competências necessárias, só que mesmo assim, na hora que você olha o fluxo financeiro da pessoa, a pessoa está capotando. E aí, obviamente, é o terceiro item, né? O comportamento em relação ao dinheiro. O André Drigueiro falou para a gente do Black Friday, né? Eu não sei vocês, mas eu nos últimos 10 dias, eu ando recebendo todo dia mensagem no meu celular com mega promoções. Use seus pontos, ou promoção, né, 50%. Gente, mas olha, eu confesso que até eu fui ver qual é a bela da promoção que está sendo oferecida. E aí, o comportamento, né, é difícil. Vem a questão do consumismo, né, do consumo responsável, preciso mesmo disso. Então, hoje a gente está rodeado de muitas ofertas. E um programa de educação financeira, ela tem que considerar essas 3 questões. Porque o que está em jogo é que as pessoas tenham mais consciência nas suas escolhas. Seja uma escolha de um produto, né, de consumo, até, obviamente, o produto financeiro. Um crédito, um cheque especial, um cartão de crédito. Mas o que a gente está falando é de escolha. E, obviamente, a melhor gestão de recursos, seja ele financeiro ou recursos naturais. E a gente fala muito de educação financeira como grande benefício é acabar o mês no azul. E a gente precisa parar de falar que o benefício da educação financeira é acabar o mês no azul. É muito mais do que isso, né? Se a gente conviveu com pessoas que têm problemas financeiros, nem que seja a funcionária que trabalha na nossa casa, a gente sabe como isso afeta a nossa vida pessoal, a vida do trabalho, com os amigos. Ninguém consegue trabalhar sabendo que tem um monte de dívida para pagar ou se está com o nome no Serasa. É muito difícil. A gente fez um estudo no banco e a gente conseguiu comprovar, com um estudo com a FGV, que os nossos funcionários com maior estresse financeiro faltam mais, tem mais advertência e a gente tem que dar abono. Então, é um alerta, né, de que é muito mais do que estar no vermelho.
é muito mais do que tenho ou não tenho dinheiro para uma compra. A gente está falando de bem-estar dessas pessoas. E, obviamente, isso não é do nada, né? A gente tem uma cultura que ajuda, né? A gente ter essa questão. É da época da nossa hiperinflação. Quem não lembra dos carrinhos lotados, quem não lembra da gente receber o salário e gastar rapidamente, dos produtos financeiros, né, como o overnight. E tinham poucos produtos financeiros naquela época, né? Muita coisa mudou. Hoje tem crédito, tem Bolsa Família, novos produtos bancários, inclusão bancária, o que é bom. Mas tem um sinal de alerta se essa questão não é bem administrada. Vocês teriam alguns números interessantes. 53% do PIB hoje é composto de crédito. Em 2004 era 25%. 1/3 da população ainda não possui conta corrente e poupança. Então ainda temos muita gente que precisa ser bancarizada. E apenas 3 em cada 10 brasileiros fazem uma reserva de emergência. E o ponto que a gente está tem um excesso de oferta de crédito, fácil contratar e mais, falta experiência e falta conhecimento para fazer essa gestão. A gente não aprende a falar de dinheiro quando a gente é criança, não aprende na escola, não aprende na universidade. Um belo dia você começa a trabalhar, você abre uma conta corrente e se vira nos 30. Você tem que começar. A gente não aprende como é que a gente usa os produtos financeiros. Quando eu uso um cheque especial, quando eu uso o cartão de crédito, quando é um consignado. E a gente pouco fala sobre isso hoje em dia. E acho que é esse desafio que a gente tem. Aqui algumas pesquisas que a gente tem é a dificuldade das pessoas se considerarem inadimplentes e endividadas. Você pergunta a pessoa, mas você está endividada? Está inadimplente? Não. A pessoa está no cheque especial, paga o mínimo do cartão de crédito e ela só vai... Tem um monte de parcela, não só em banco, mas no varejo. Mas ela só vai se considerar endividada quando ela se tornar inadimplente, quando ela parar de pagar uma conta. Então, essa é uma questão cultural que a gente precisa mexer. Não é ruim ser endividado, né? Ele ajuda nos nossos projetos de vida, né? Seja uma casa, seja um carro. Mas a gente precisa ter consciência disso. Cartão de crédito e cheque especial são considerados reserva de emergência. Você pergunta assim, você tem dinheiro guardado, né? Tem uma reserva em caso de imprevistos? Tenho. Olha o meu cheque especial aqui, olha o meu cartão de crédito aqui. A gente ri, parece até, mas é isso. E o limite de crédito tende a ser visto como status. A gente já teve movimentos de querer diminuir o limite de crédito e a pessoa, não, esse limite de crédito é meu. Então, esse é o desafio que a gente tem. É um desafio enorme. Eu acho que os bancos têm um papel, mas é muito mais do que os bancos, né? Eu tinha um videozinho, mas eu vou depois no final, se sobrar, a gente volta. E essa pergunta, né? Qual é o papel do banco? Em algum momento, o que vinha era, mas o banco não tem interesse de promover educação financeira. Por que vai fazer isso? É ruim para o banco. E a gente está, assim, muito errado quando a gente fala disso. Cara, talvez no curto prazo essa frase seja verdadeira, né? O cara que está no cheque especial, no cartão, no primeiro momento você fala, poxa, realmente esse cara está dando lucro para o banco. Mas os estudos nos mostram que se o cliente não paga em 90 dias, até 90 dias, a chance de eu rever essa dívida é baixíssima. E aí você coloca dinheiro em central de cobrança, escritório de advocacia, processos. Gente, essa conta hoje, e existem estudos que mostram, essa conta não fecha. Então, deixou-se o tempo, né? Foi-se o tempo em que a inadimplência era, de repente, boa para o banco. Não é. Traz muitos custos. E por isso o interesse da gente falar, não, a gente precisa tratar esse tema de frente. A gente olha, né, o uso consciente do dinheiro desde 2004, campanha de marketing. E logo após a fusão, a gente falou, não é, vamos dar um passo para trás, que a gente precisa rever tudo que a gente está fazendo. E aí, o que a gente fez? Hoje, a gente tem 94 mil funcionários. Imagina só, é quase uma cidade, né? Tem muitas cidades que não tem 90 mil funcionários, 90 mil indivíduos. E os nossos funcionários têm os mesmos desafios que, né, qualquer indivíduo que trabalha em qualquer outra indústria.
Então, a gente tem hoje um forte trabalho com os nossos funcionários, em que a gente conseguiu mapear quem tinha estresse financeiro, quem não tinha, quais áreas, que regiões, que cargos, que sexo. E a gente tem hoje uma fotografia que nos permite ter um programa em que a gente tem várias frentes. Comunicação, educação, voluntariado, política, atendimento, avaliação de impacto, monitoramento de indicador. Porque educação financeira não é one shot, né? Eu vou lá, faço e acabou. Não. Desde 2009 a gente está investindo muito nesse tema. Isso. E para a gente é um aprendizado, porque mudar esse contexto que eu mudei para você, não tem hoje um livrinho que fala assim, não, é assim que eu tenho que fazer. É um grande aprendizado para a gente. E a gente está hoje tendo esses aprendizados com esses nossos 90 mil funcionários, em que a gente está experimentando, pilotando projetos, ações que nos mostram que dá resultado ou não. A gente lançou 2 semanas atrás agora uma assessoria financeira, ainda piloto, em que os funcionários vão ter, de forma confidencial, via Skype, uma consultoria de um planejador financeiro, em que ele vai poder rever as finanças deles. Né? Eu não vou saber quem são essas pessoas, porque tem essa questão também. Né? E aí o que nos deixa mais contentes ainda? Eu trouxe alguns indicadores para vocês. A gente mediu, a gente está desde 2009 e a gente mediu entre 2010 e 2012 e a gente conseguiu mexer em previdência, em poupança, demais investimentos. E tem uma outra coisa que não está aqui, a gente conseguiu mexer em atraso, a gente diminuiu o atraso dos nossos funcionários. O que nos mostra que, tendo consistência, trabalhando de uma forma coerente e contínua, a gente sim consegue mudar essa questão do comportamento, da vida das pessoas, como elas lidam com o dinheiro. Porque a gente fala, não é gastar menos, é gastar melhor. Ninguém vai falar, não gaste, né? Ainda mais classe C que está entrando. Por que na minha vez não pode? Você me permite uma observação? Só para reafirmar o que ela está colocando, eu fiz uma consultoria uma vez de responsabilidade social corporativa para uma empresa que queria fazer um projeto comunitário. E a gente, na análise dos documentos, a gente pegou a empresa Pesquisa de Clima. E na pesquisa de clima havia uma pergunta sobre isso. E aí passou a ser uma recomendação, nessa época eu estava na Fijan, da gente trabalhar na questão de público interno, em vez de trabalhar programas de aposentadoria, trabalhar programas de educação financeira dos 18 aos 60. Porque aí você consegue... Só um depoimento, porque foi um caso que eu peguei tão... É muito forte, porque você vê como isso afeta realmente os indivíduos, né, as pessoas. Bom, e como é que a gente leva esse aprendizado para cliente? Acho que aqui a gente tem um enorme desafio, acho que a gente ainda precisa evoluir muito, mas realmente transparência, satisfação de clientes. A gente fala, oferecer o produto certo, para a pessoa certa, na hora certa. Esse é o nosso grande desafio. E aí a gente tem uma série de iniciativas para a gente conseguir fazer isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, nossa área olha todos, e eu estou falando todos os novos produtos e processos do banco, onde a gente faz essas perguntas. Esse produto está adequado ao perfil que você está querendo oferecer? Comunicação está clara? O canal é adequado? É possível inserir educação financeira? Equipe de atendimento estão capacitadas? E a gente já teve vários casos em que a gente consegue votar, consegue mexer na comunicação. Obviamente, não é uma coisa que estamos em processo, né? Tem muito o que fazer ainda, tem muito estoque ainda para ser mexido, mas que a gente consegue mexer nessa bola. Até agora foram 200 projetos. A gente tem hoje um projeto que a gente leva os mesmos conteúdos que a gente tem para os nossos funcionários, para as nossas empresas clientes. Então, se tiver alguma empresa, se for cliente do Itaú, isso está disponível e a gente está sendo muito bem recebido pelas empresas. É realmente um assunto que está entrando no radar do RH das empresas. Órgãos de defesa do consumidor, e a gente está entrando muito em psicologia econômica, né? De arquitetura de escolha, de como é que as pessoas tomam decisão, porque se deixar também muito na mão da pessoa tomar uma boa decisão, a gente tem que colocar a informação de forma que o ajude a tomar uma melhor decisão para ele. E a gente está indo muito nessa linha. E depois sociedade, né? A gente tem uma série de materiais, de iniciativas,
a gente falou muito hoje de mídia, a gente faz série de vídeos com o Marco Luque, coisas mais divertidas para falar de um tema tão árido, que é a educação financeira. E uma das últimas coisas que a gente fez, a gente está apoiando a Estratégia Nacional de Educação Financeira, essa é uma iniciativa do governo, que tem uma série de ministérios envolvidos, e a gente está patrocinando o primeiro projeto, que é o rollout de levar a educação financeira para o ensino médio, para 3.000 escolas públicas do Brasil, que é uma plataforma online. E aí, assim, o meu convite para esse tema é que a gente coloque mais esse tema no radar, né? Acho que a gente tem muitos aprendizados, a gente precisa encontrar um jeito legal de falar do assunto, porque é chato falar que precisa fazer orçamento, que precisa cuidar do dinheiro, as pessoas têm essa resistência, mas tem um impacto muito grande quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de bem-estar financeiro, e que a gente entende que temos um papel fundamental nesse processo, mas não é só a gente. Nós, governo, outras empresas, academia, universidades, escolas, porque nem nas universidades o cara se forma em administração ou médico e não tem finanças pessoais. Então, a gente colocar mais esse assunto no radar. Isso muda o mundo. Obrigada.